Pastor, Senhor, direi sim, Senhor, direi sim, sim, sim. Podemos inclinar as nossas cabeças e Deus de olhos fechados. Direi sim, sim. Ó Pai Celestial, o único Deus verdadeiro, Senhor Jesus Cristo, aquele que prometeu que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estarei eu no meio deles. E naquele dia da ressurreição, quando haviam aqueles rumores de que ele ressuscitou, estavam ali aqueles 2 discípulos que estavam caminhando e indo ao Emaús, falando acerca daquilo que acabava de acontecer em Jerusalém, porque eles estavam falando acerca de ti, e para cumprires com a sua palavra, tu tinha que estar no meio deles, porque estavam ali 2 pessoas falando a respeito de ti. E o Senhor tomou a palavra, começou a falar com eles, de tal maneira que eles podiam dizer que não ardiam em nós os nossos corações, quando Ele ia nos falando ao longo do caminho. Senhor, sabendo que tu guardas a sua palavra, e estamos aqui reunidos desta maneira, Senhor, diremos sim à tua palavra. Venhas então ser tu a falar para que possamos dizer sim, Senhor. Abençoe a leitura da sua palavra. Abençoe nós que vamos ler a esta palavra, e nós que ouviremos também esta palavra. Como tu disseste que bem-aventurados aqueles que leem e que ouvem a palavra de Deus, que esta bem-aventurança da palavra possa seguir a nós na medida que vamos lendo e ouvindo, para que saiamos daqui abençoados e diferentes. Santifique-nos, ó Deus, em frente deste povo santo, Senhor, e para que, ó Deus, possa tirar toda coisinha errada, tudo que possa impedir para que o Senhor fale conosco, seja retirado e colocado de lado, e que possas, Senhor, nos usar como um canal, para que, Senhor, possamos sair daqui diferente da maneira como nós entramos. Nos encomendamos em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua honra e tua glória. Amém. Antes de nos assentarmos, podemos abrir as nossas Bíblias no livro de Josué, capítulo 1, do versículo 1 até 5. Josué, capítulo 1, do versículo 1 até 5. Diz aqui a Bíblia: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor,
que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta depois agora, passa este Jordão. Tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado como eu disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos Geteus até ao grande mar para o poente do sol será vosso terra. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Podemos nos assentar. Muito boa noite a cada de vocês, irmãos. Queremos agradecer a Deus por esta oportunidade. E agradecer também ao servo de Deus por esta oportunidade que me é concedida para comungarmos juntos ao redor da palavra de Deus. Como foi dito, como o Senhor disse, que onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Isto mostra que nós somos as águias de Deus, porque estamos diante do cadáver que é a palavra falada. E as águias, embora elas voam de uma maneira assim individualmente, como um certo narrador dizia que as águias nunca voam em conjunto, mas cada uma voa por si própria, cada águia voa de uma maneira individual, mostrando como nós crentes águias que as revelações são individuais e a salvação também é individual. Mas não quer dizer que as águias não têm tido companheirismo, porque as águias chega um momento onde se reúnem quando estão ao redor do cadáver. Se reúnem para comer e para alimentar-se da palavra, para dali cada um voar individualmente de acordo com as forças que ele extrai naquela palavra. E depois de ter lido essa porção das Escrituras, gostaria de ler, de seguir a minha mensagem esta: como fui com Moisés, assim serei contigo. O meu pequeno tema é: não tenha medo, mas tenha um advogado. Não tenhas medo, tenhas um advogado. Começando, vou ler aqui neste parágrafo 16 desta mensagem, como fui com Moisés. Diz o profeta, e no 5º versículo, por volta do meio do versículo, está escrito: como fui com Moisés, assim serei contigo.
Isto é o que se eu chamasse de um texto, gostaria de expressar em alguns momentos e chamar a sua atenção a isto. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Agora, ontem à noite, só está a se referir do culto que eles tiveram na noite anterior. Nós estávamos viajando com os filhos de Israel. Talvez o meu objetivo não é levar o contexto exato desta mensagem, mas uma parte para neste subtema que eu disse: não tenhas medo, mas tenhas um advogado. Agora, ontem à noite nós estávamos viajando com os filhos de Israel. Toda a distância desde o Egito até que os pusêssemos em Cádiz. Oh, que grande lição! Que grande coisa como fizemos um tipo da igreja natural com a igreja espiritual. Deus tratando com Israel no natural, da igreja nestes dias, é como ele está chamando para fora os gentios, um povo para o seu nome. Ele está tratando deles no espiritual como ele tratou deles no natural. Só este paralelo que todos nós já conhecemos, da maneira como Deus tratou com Israel no natural. Ele, da maneira como Deus tratou com Israel fisicamente, ele está tratando conosco, com a igreja, com o crente neste tempo de uma maneira espiritual. Israel foi chamado para sair de uma terra para ir numa outra terra. Eles tinham que sair de uma terra para uma outra terra. Eles não foram chamados para sair de uma terra para parar no deserto. Tinham que sair de uma terra para ir numa outra terra, a terra prometida. Como o profeta disse na mensagem, um paradoxo. E Josué quer dizer a redenção. Só há uns escritores, uns editores da Bíblia, melhor dizendo, aqueles que fazem revisões, e outros teólogos. E outros teólogos acabam dizendo que Êxodo é o livro da redenção. Porque Êxodo significava a saída do povo. E eles disseram porque Israel estava a sair, aquilo que significava redenção. Mas o profeta diz que o verdadeiro livro de redenção é o livro de Josué. Porque redenção tem duas partes. Para dizer que esta é uma redenção, ela é completa quando ela tem duas partes. Sair e depois entrar. É verdade que Israel saiu no livro de Êxodo, mas para eles entrarem foi no livro de Josué. Só essas duas partes é que formam uma redenção completa. Da mesma maneira que Israel estava numa viagem física, saindo de uma terra para ir numa outra terra. Nós, como igreja, você como crente, também você é colocado numa viagem. Uma viagem espiritual. Uma viagem da sua alma. Saindo do mundo que é o Egito
deixa entrar. Você tem que sair do pecado e entrar em Cristo. Sair do mundo e entrar em Cristo. Sair dos seus vícios. Depois de você sair, não é parar e dizer já sair. É continuar a entrar. Porque redenção é composta por duas partes. Sair de uma determinada coisa e entrar numa determinada coisa. É assim que pode se dizer: eu fui redimido. Não porque somente sair do mundo. Depois de sair do mundo, você deve entrar em Cristo. Para você entrar em Cristo, para Israel entrar na terra prometida, primeiro tinha que sair no Egito. Não tinha maneira de Israel entrar na terra prometida antes de deixar a terra do Egito. Eles tinham que tomar decisão, deixar a terra do Egito, caminhar até entrar na terra prometida. Quando entraram na terra prometida, aquele que era redenção, porque redenção é trazer algo de volta ao lugar em que ele anteriormente pertencia. Só Israel tinha que ser trazido de volta, tinha que voltar à sua terra, à sua pátria, para dizer que foi redimido. Todo aquele que parou no deserto, grupo Datã, grupo Corá, não podiam dizer que fomos redimidos. Pereceram ali no deserto. Mas de Josué e Caleb, eles podiam parar e dizer: nós é que fomos redimidos. Depois de eles terem saído, chegaram ao ponto de entrar. Porque Deus, quando chamou eles, não lhes chamou para deixar-lhes no deserto, chamou-lhes para a terra prometida. Quando Deus chamou a você, não te chamou apenas para sair do mundo, chamou-te para entrar em Cristo. É por isso que Pedro disse: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o Espírito Santo. Esta promessa para todos aqueles que Deus chamar. Deus chamou Israel para trazer até na terra prometida. Deus chamou você também para te trazer até na terra prometida. Não era apenas para parar nas águas do batismo, era para você avançar, porque Ele te chamou para o batismo do Espírito Santo. Ele chamou Israel para entrar em Canaã. Ele chamou a você para entrar na sua terra prometida. E a nossa terra prometida é o batismo do Espírito Santo. É onde a nossa alma deve entrar. Depois dela sair do Egito, depois dela sair do mundo, depois dela sair no pecado, ela não pode parar assim. Porque veja, quando Israel saiu, mal que eles saíram, o mundo que eles estavam a deixar foi atrás deles para lhes trazer de volta. Só ele tinha que continuar. Logo que eles entraram em Canaã, eles já estavam descansados. Só tinham que encarar as lutas que estavam lá para proteger aquela terra, para proteger seu cristianismo, para proteger, para você não perder de novo seu território. É o que você deve fazer: entrar na terra prometida, vigiar quando você está lá, para proteger a sua terra. Quando eles foram ditos, todo lugar que pisaram a planta de vosso pé, vos tenho dado. Logo que ele pisasse, conquistasse aquela área, conquistasse aquela porção da terra, e se dizia a respeito, mas eles tinham que guardar para que o inimigo não pusesse vir de derrotar e possuir de novo aquela terra. É o que nós temos que fazer. Sua redenção tem essas duas partes.
Depois de você sair, você deve entrar. Quando Deus te chamou para sair, não é só para sair, é para sair e para depois entrar. Porque você não pode entrar antes de sair. Só primeiro você deve sair. Sair nas suas coisas, sair nas suas maneiras. Depois de você sair para entrar. Amém. Amen. So, continuando aqui, o profeta diz. Agora, assim pensamos em Moisés. Parágrafo 18. Moisés, este grande servo do Senhor, com seu nascimento, como no seu nascimento, ou o lugar do seu nascimento, Deus o escolheu para o seu trabalho. No nascimento dele, a vida dele era muito difícil de se viver. Porque ele era um homem que queria viver de um modo, e o Espírito de Deus lhe guia para viver de outro modo. Só vamos ver este Moisés, que Deus já te aparece e diz: como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Talvez uma pequena dramatização para conseguir deixar o meu contexto aqui. Só nós todos conhecemos a maneira como Moisés nasceu. Naquela época de matança, onde Faraó tinha ordenado para que todos os bebês e meninos que nascessem, ordenou para as parteiras, para que logo que uma hebreia pudesse dar à luz um menino, fosse morto aquele menino. Mas se fosse uma menina, podia lhe deixar viver. Só Deus colocou o temor naquelas parteiras, e elas temeram a Deus e não fizeram aquilo que Faraó havia dito. E Faraó mudou de estratégia. Começou a ordenar matança de todas as crianças que nascessem, que fossem de gênero, se fossem homens. E ele queria destruir aquela promessa de Deus. Era diabo para impedir, melhor dizendo, para que a promessa e a profecia de Deus não se cumprisse. Aquilo que Deus havia prometido a Abraão, que tiraria Israel da escravatura com uma mão forte. Diabo queria impedir aquilo, mas o diabo não pode impedir a promessa de Deus. Se Deus te prometeu alguma coisa, não há demônios suficientes, não há diabos suficientes para impedir para que aquela promessa não se cumprisse. Toda luta que o diabo tinha era de impedir para que aquilo não acontecesse. Mas chegue a uma promessa de Deus: os céus e a terra passarão. Até os céus e a terra podem passar, mas aquela promessa, ela tem que ser conservada, trazida até o seu cumprimento. Só de Faraó tentou perseguir. E a mãe de Moisés, os pais de Moisés, guardaram, esconderam a Moisés por 3 meses. Mas quando viram que aqui a pressão é maior, estou tentando dramatizar para só fazer compreender o assunto. Só quando eles viram que a pressão era maior, talvez tentaram esconder por 3 meses. Talvez pessoas podiam vir. Senhor, há meses atrás você estava testado. Aquele filho, a criança que nasceu, é homem ou mulher? Talvez de uma ou de outra maneira ela viu que é um risco eu estar com esta criança.
conseguir conservar esta criança, vou colocar nas suas mãos. Ela pegou a criança, fez uma pequena arca, perfumou-a por dentro e por fora, colocou a criança naquela arca, colocou nas águas do rio Nilo, onde estava cheio de crocodilos gordinhos, porque todas as crianças que eram mortas, talvez eles não faziam o processo de um funeral normal, só pegavam, lançavam no rio, e os crocodilos comiam aquilo, e Moisés foi colocado ali. A mãe de Moisés, ela não ficou preocupada. O que é que vai ser de Moisés? Não teve medo dos crocodilos, não teve medo do que seria, porque ela havia colocado aquela criança nas mãos de Deus. Ela ficou tranquila, ficou relaxada, que meu filho está nas mãos de Deus. Não ficou a perder sono. Talvez o que vai ser do meu filho, ou talvez os crocodilos lhe pegaram. Ela não temeu nesse sentido, porque ela já havia encomendado aquele caso, encomendou nas mãos de Deus, ficou descansada, ficou tranquila, para que Deus, a partir daquele momento, tomasse controle da criação. É desta maneira conosco. Podemos talvez tentar guardar, tentar fazer sozinho as coisas, por um determinado momento. Quando vê que o assunto não está funcionando, pegue aquele assunto, coloque nas mãos de Deus e fique descansado. O Deus que toma conta dos assuntos. A mãe de Moisés, ela estava descansada, de que o caso está resolvido, porque o meu filho que coloquei nas mãos certas, que coloquei no melhor lugar em que devia estar. E naquele filme ela disse a Miriam, é um filme de Moisés, aquele de os 10 mandamentos. A Miriam foi encarregada para acompanhar. Disse, siga para ver para onde que Deus está levando esta criança. Não disse siga para ver se vai ser comida com crocodilos. Não disse que siga para ver até e quanto tempo vai durar antes de ser comido. Disse siga para ver para onde que Deus vai levar esta criança. Porque eu coloquei esta criança nas mãos de Deus. E Miriam foi ali acompanhando, foi ali caminhando, foi ali seguindo. Talvez ela consultou qual é o nome da criança. Disse, Deus já te dar nome a esta criança. Só Miriam, quando seguiu, o rio passava ali onde a família de Faraó, a filha de Faraó estava ali a lavar ou uma coisa dessa. De repente aquele cesto chega ali, aquela arca chega ali, chamou a atenção a filha de Faraó para ir ver o que tem ali dentro. Sabemos que os egípcios eram pagãos, idólatras, adoravam muitos deuses, Deus de chuva, Deus de vento, Deus do Nilo e tudo mais. Quando ela viu talvez aquele cesto, disse, qual é o presente que o Deus do Nilo está a trazer para mim? Ela foi, quando abriu, o profeta diz que Deus abriu o coração da filha de Faraó para ela receber Moisés como seu filho legítimo. A filha de Faraó se abriu completamente, sem nenhuma reserva, para receber Moisés como filho. Deus do Nilo me deu uma criança. Pegou aquela criança,
Naquele tempo não tínhamos este, não sei lá, nani nani dois, esses leites assim. E não tinha maneira de amamentar aquela criança. Porque não era filho dela. E não tinha talvez de onde comprar um leite artificial para pôr naquelas mamadeiras artificiais e dar a criança para mamar. Ficou preocupada. Onde é que eu vou encontrar a mãe para esta criança? Miriam disse, não se preocupe. Vou procurar uma mãe para esta criança. Vou pegar a própria mãe de Moisés. Está aqui uma mãe que eu procurei para te ajudar a criar esta criança. A filha de Faraó disse, quanto que queres para receber por cuidar desta criança? Disse tantos $, por semana. Assinaram contratos. A partir de hoje você fica aqui na família real para cuidar bem da criança. No fim vai receber por cuidar desta criança. Esta era a estratégia de Deus. Veja quando você confia os assuntos de Deus. Como que Deus dirige os assuntos? Estava ali a própria mãe de Moisés, recebendo salário por cuidar do seu próprio filho. E veja uma coisa ali. Veja como Deus confundiu o diabo. O diabo estava atrás de Moisés. Deus trouxe Moisés até de colocar lá onde saía ordens. Ordens saíam para matar a Moisés. Deus levou Moisés para lá, para ser alimentado lá, para ser ajudado lá, para crescer lá, para ser um chefe lá. Este é o nosso Deus que nós servimos. Aquela criança que estava atrás de Deus, esse já que estava ali, onde dizia o grande Moisés, favorito do Deus do Nilo. Mas era este que ele estava atrás de dele para matar. Este agora que era chefe de todos. Isto é o que Deus faz quando pegamos os assuntos e confiamos nele. Se a mãe de Moisés talvez tentasse ainda esconder e guardar, não sabemos até onde o caso ia chegar. Mas quando ela pegou aquele assunto e colocou nas mãos de Deus, Deus dirigiu os assuntos de uma maneira que ela nem imaginava. Ela não pensava que o assunto estava de te levar para ir viver no palácio. Ela não imaginava daquela maneira. Ela só ficou secamente, tranquilamente, para seguir para onde que a liderança de Deus estava tomando os assuntos. Meu Deus. E quando chegaram ali, Moisés cresceu. Grande líder, general. O profeta disse que ele podia ensinar os cientistas do Egito sobre conhecimento, sobre sabedoria. Mas quando chegou no ponto para ele tomar a sua decisão, vamos ler um pouco aqui Hebreus capítulo 11. Hebreus 11. Hebreus 11. Hebreus 11, capítulo 23. Diz aqui a Bíblia. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. E pela fé Moisés, sendo já grande, depois de ser instruído, ensinado, alimentado, até crescer, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó.
wa mwana wa chikazi wa Farao. Escolhendo antes Kusankhula akanati ser maltratado com o povo de Deus kutsautsidwa na mbumba ya Mulungu do que por pouco de tempo ter o gozo de pecar. kosa nthawi pang'ono kudyerera pecado. Talvez se ele fosse, ela estava quase para ser o próximo faraó. Kasabona akhala Farao wakutewerera. Ser faraó significava ser o líder de todo mundo. Khala Farao kathandauza kukhala Porque o Egito tinha conquistado todas as nações ao redor. Saba Egipto akhala kunda madziko entsene. Seria um homem de grande influência mundial. Akhala munthu wakudzika pa dziko lense lapansi. Ia escolher e casar com quem quisesse no reino. Akalasankhula afuna kulola aliwense manganafuna Escolher tipo de bebida ou qualquer tipo de vida pecaminosa que um rei ostentava. Mas Moisés, a Bíblia diz, pela fé, ele preferiu sofrer por Cristo do que por pouco espaço de tempo sentir o gozo de pecado. O profeta diz que Moisés não olhou ali no estado presente. Ele olhou quando não haveria mais trono no Egito. Olhou no futuro quando o Egito não existiria mais. Ele viu que apesar de eu ter esta oportunidade, mesmo que seja por 10 anos, mesmo que seja por 50 anos, sempre ia chegar o momento onde ele ia morrer, onde ele ia deixar aquela oportunidade que ele teve. Ele olhou o que será de mim quando tudo isto estiver terminado. Ele escolheu pela fé que não. E eu prefiro deixar tudo isto para eu ser contado, maltratado no meio do povo de Deus. Veja você quando coloca as coisas na balança. O que você escolhe entre a vida eterna, entre a liderança de Cristo e as coisas que o mundo oferece? Veja a tentação que Moisés teve aqui. Veja onde é que Moisés tinha que tomar sua decisão. No momento em que estava a um passo para ser faraó, a um passo para ele ser o homem mais importante do mundo. Mas ele tinha que abdicar tudo aquilo. Ele tinha que deixar tudo aquilo para ele sofrer por Cristo. O que é que te impede hoje para você não sofrer por Cristo? Será que é dinheiro? Será que são coisas assim? Mas veja o que Moisés, quando teve a oportunidade de escolher, veja o que ele escolheu. Está aqui, a Bíblia continua aqui. E 25. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por pouco de tempo. Mesmo, vamos dizer, a bebida, cigarros ou qualquer vício mundano, sempre vai ser por pouco de tempo você naquilo. Se são 10 anos, 20 anos, 30 anos, mas sempre chega o dia de você morrer e deixar aquilo. Moisés viu lá em frente, não ficou atrapalhado com o presente aqui. 26, tendo por maiores riquezas o sofrimento de Cristo do que os tesouros do Egito. Só quando foi dada a oportunidade para escolher entre os tesouros que o Egito oferecia e o sofrimento que Cristo que o sofrimento que se oferece para aquele que segue a Cristo. Ele disse: para mim, maiores riquezas este sofrimento por Cristo do que as riquezas que o Egito pode me dar, do que os tesouros que o Egito já acumulou, que o Egito pode me dar. E ele disse: por quê? Porque ele tinha em vista a recompensa. Ele não estava a olhar nos privilégios de hoje, não estava a olhar nos benefícios de hoje,
Ele olhou lá em frente. Ele tinha em vista a recompensa futura. Não o prazer de hoje. Não o benefício que o mundo oferece hoje. Mas a recompensa que eu terei depois de eu sofrer hoje. Este era o Moisés de que Deus disse: como eu fui com Moisés, assim serei contigo. E ele diz: olha as decisões imprudentes. Olha as decisões imprudentes que ele aparentemente aquelas que ele fez. Com o pé quase no trono, para ser o herdeiro do mundo. Então ele tomar o outro lado, tornar-se um exilado, um vagabundo, aparentemente mentalmente uma pessoa insensata. Só todo que olhava Moisés. Quando ele tinha um pé para ser faraó, faltava um passo para ser faraó. Quando ele toma a decisão de rejeitar aquilo e seguir o sofrimento de Cristo, todo mundo que olhou a ele, talvez aquelas meninas que eram candidatas para casar com o próximo faraó, já tinham colocado em mente que o próximo faraó será Moisés. E quando Moisés renuncia a tudo aquilo para ele aceitar o sofrimento de Cristo, pode persuadir Moisés: você está a pensar bem mesmo, está a girar bem na sua mente. Você quer ir amassar barro ali? Sabe o que você está negando? Os generais que Moisés dirigia, os soldados que ele dirigia quando ia na batalha, podia aproximar e dizer: oh, chefe Moisés, nosso general Moisés, você está ciente da decisão que está a tomar? Mas Moisés não estava a olhar aquilo que eles olhavam. A Bíblia diz que ele caminhou olhando para o invisível. O que Moisés estava a ver não é aquilo que eles viam. Moisés estava a olhar no invisível. É algo que somente pela fé ele podia olhar naquilo. Amém. Veja Moisés. Talvez depois dele morrer, se fosse que ele tomou a decisão de ser faraó, no dia do funeral dele, espero que não esteja entrando nos assuntos que já foram repreendidos. No dia do funeral dele, talvez podiam arear um pouco as insígnias. As insígnias em honra ao nosso chefe, o nosso faraó que morreu. Talvez lá no Egito haveria uma tolerância de quantos dias não ia se trabalhar, não ia se fazer isto, não ia se fazer aquilo. E se Moisés morresse na qualidade de faraó? Mas Deus nunca desampara uma decisão certa. Quando Moisés morreu, a Bíblia diz: foram anjos que participaram no funeral dele. Não eram horas de física, de estruturas de terrenas. Eram anjos que tomaram o corpo dele para ir e enterrar. Por causa da decisão que Moisés tinha tomado. Até a Bíblia diz até hoje, segundo quando foi escrito, que não se sabe onde que ele foi sepultado. Pode dizer: aqui foi sepultado o profeta X, aqui foi sepultado o patriarca X, mas é desconhecida a sepultura de Moisés, por causa da decisão que ele tomou. Quando ele tinha o pé no trono do Egito, ele toma uma decisão, parecia tola. Mas o Deus que não deve a ninguém recompensa cada decisão. Por isso, deixa eu te dizer desta maneira, irmão: quando você toma decisão,
de permanecer com a palavra de Deus, de seguir a liderança do Espírito de Deus, de seguir as recomendações que são pregadas, embora pareçam decisões de tolas, mas deixa de garantir a longo prazo. Vai se provar que a sua decisão não era nenhuma decisão tola. 800 anos mais tarde, estava ali Moisés no monte de transfiguração. Cristo aqui parado no meio. Estava ali Elias. Estava aqui Moisés. Por que Moisés teve aquele privilégio? A decisão que ele tomou no princípio ajudou-lhe a chegar ali. Se ele tivesse escolhido se tornar o próximo faraó, estaria a apodrecer lá nas sepulturas. Se vamos dizer, se o corpo dele fosse colocado no seu embalsamado, estaria ali seco. Mas quando ele tomou a decisão certa, estava ali parado na terra prometida. 800 anos mais tarde, falando com Cristo. Até Pedro, quando viu, quando ele disse: Senhor, se quiser, façamos 3 tabernáculos. Um para Moisés, um para Elias e outro para ti. Não estava a falar de um Moisés que eles leram a história dele nas Escrituras. Estava a falar daquele Moisés que eles viram. Decisão que Moisés tomou. Não tome decisões de benefícios a curto prazo. Tome decisões com validades eternas. Amém. Amém. Sim, continuando, o profeta diz. Meu Deus, o tempo já foi embora. Ok, vamos ler um pouco aqui. Deixa eu ver em que parágrafo estou. Ok. Parágrafo 24. Só Moisés, depois de fazer aquela escolha, depois dele ter matado aquele egípcio, porque ele havia sido ensinado com a sua mãe hebreia, porque ele seria o libertador deles, e ele tentou fazer aquilo da maneira dele, e aquilo não funcionou. Moisés fracassou, e o profeta diz: agora isto, quando contou acerca do fracasso de Moisés, ele agora Moisés em seu fracasso, descobrimos que ele fugiu da face de Faraó para o deserto, onde ele se casou com a filha de Jetro, Zípora. E então, depois dele se casar com ela, ela lhe deu um filho, Gerson. E então ele se instalou quieta e tranquilamente lá no deserto, no negócio das ovelhas. Mas um dia, Deus ouviu o clamor do seu povo. Deus se lembrou de que ele tinha um pacto com aquele povo. Não simplesmente isto, mas ele se lembrou também que ele tinha um servo a quem ele tinha chamado e escolhido. Quando o povo começou a clamar, Deus, quando ouviu o clamor dos filhos de Israel, Deus não tentou desarrascar um outro que estava ali, não. Ele também, ele lembrou daquele, quando ouviu aquele clamor, lembrou que tinha uma promessa com aquele povo, e lembrou do servo que ele tinha, que estava conectado com aquela promessa. Ele disse: vou atrás daquele meu servo. Lembrei da minha promessa e lembrei do meu servo. Moisés estava esquecido, com barbas dele talvez comprida não sei até onde, bem especializado em pastorear ovelhas. Mas Deus se lembrou de que tenho meu servo Moisés, tenho um fugitivo ali,
Vou atrás dele. Não vou levar esses que estão aqui, não. Não vou levar esses que ainda estão aqui no Egito, esses escravos, não. Vou atrás daquele fugitivo para lhe trazer aqui, porque lembrei que tinha um servo, um fugitivo. Ele lembrou-se que tinha um servo chamado e que o tinha escolhido e que ele tinha um pacto com aquele servo. Deus lembrou que tinha um pacto com Moisés, mas perguntando a Moisés, ele não sabia nada desse pacto. Mas Deus, quando determinou que quem deve fazer esse trabalho é Moisés, ele tinha um pacto com aquele Moisés. Não importa se Moisés fugisse daquilo, Deus tinha que ir atrás dele por causa do pacto que havia ali. Ele lembrou-se que tinha um pacto com aquele servo. Deus nunca muda o pacto dele. E nem mudará os seus desejos. Nem mudará nada. Deus cumprirá as suas promessas. Continuando, ele diz aqui. Agora, mas nós encontramos aqui que apesar de todo o fracasso de Moisés, ou todo o fracasso que Moisés tinha feito, Deus ainda tinha sua mão sobre ele. E ele o chamou para ir fazer o seu serviço. Chamou-o para a sua comissão. E que consolação deve ter sido para Josué. Que consolação deve ter sido para Josué quando ele ouviu a Deus dizer: como eu fui com Moisés, assim eu serei com Deus. Meu Deus, deixa talvez continuar um pouco aqui. E ele diz ainda que eu estivesse tentando e eu falhar, Deus não me deixará. Eu não tenho muita confiança em quem tenha muito medo de fazer qualquer coisa. Eu prefiro ser encontrado como um fracassado do que um preguiçoso que não quer tentar. Ele diz, uma vez foi dito que a companhia de farinha Ballard assalariou um homem, ou queriam contratar um homem, e ele ia assinar o seu nome, e o homem não tinha uma borracha no lápis. E o senhor Ballard lhe disse: por que o senhor não tem borracha? Ele disse: eu não cometo erro. Pensou que era uma virtude falar aquilo aí. Pensou que ia convencer o Ballard a dizer: este aqui é trabalhador que não comete erro. O Ballard disse: eu não posso. E ele diz: eu não cometo erro. Ele disse: então eu não posso te usar. Porque se você não comete erros, você não faz nada. Deus não te considera responsável pelos seus erros, mas ele te considera responsável por ser um erro voluntário. Pecado voluntário. Quem vive voluntariamente em pecado, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, este é responsável pelos seus erros. Ok, deixa eu saltar um pouco aqui. Mas o homem que vai fazer algo. Ok, deixa eu saltar para não. E ele diz: eu gosto disso. Porque qualquer soldado está sujeito a se ferir e se machucar. Mas se ele for ainda soldado e tiver um propósito e algo por que lutar, ele se levantará e tentará de novo. Porque o bom soldado da cruz fará o mesmo. Ou qualquer bom soldado da cruz fará o mesmo. Agora, para Josué, este novo comandante do exército,
Porque Deus apareceu a Josué Kamba Mulungu anabwerera Josué depois da morte de Moisés. pambuyo pakufa kwa Quando ele Mose. lhe disse aquelas palavras que nós lemos. Koma iye anauza mfalme Só para este novo comandante do exército, Pamphanda imwe iyitwa depois de que Josué tinha morrido, pambuyo pa Josué yakufa ele vendo que Deus permaneceu com ele. pakuona Mulungu anapita akhala naye. Josué era servo de Moisés. Josué akhali kapolo wa Porque Mose. a Bíblia diz que Deus lhe falou, depois da morte do servo de Moisés, de servo do Senhor, Sabu a Biblia ati pambuyo pa Mose kapolo wa o mbuyo Senhor kufa. falou com Josué, servo de Moisés. Mbuyo adalala. Josué era servo do servo de Deus. Kapano Josué akhali Josué kapolo estava wa kapolo wa próximo de muita coisa que Moisés fazia. Josué akhali pafupi Talvez algumas decisões de um pouco fracassadas. Nango mzimama. Talvez algumas coisas naquela zangaria que Moisés fez. Nango Foi dito para fazer uma coisa. Anachiona Quando o povo de enervou, ndipo mbumbe ele foi fazer outra coisa e tudo mais. chinthu chinango na pinango. Josué sempre estava próximo daquilo. Josué akhali pafupi na zobzi. Ele viu tudo aquilo. Yanaona zvensene E o bzili. profeta diz que Josué, Yakala Josué. vendo que Deus permaneceu com Moisés, Mulungu anakhalia na Mose. mesmo em seus erros, Deus manteve a sua comissão. Quando ele ouviu aquelas palavras, foi um grande encorajamento para Josué. Porque Deus estava tentando dizer para Josué: que não tema, eu não te desampararei. Como eu fui com Moisés, mesmo em suas falhas, mesmo em seus erros, mesmo em tudo que ele fez, como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Oh, Josué podia estar tranquilo, porque talvez ele podia ver como gerir essa multidão de pessoas. Porque duas pessoas só já são dois problemas que você tem, duas contradições que você tem. Ali tinha milhares de milhares. E Josué, quando viu tudo aquilo, e o encargo que era dado, sem falta para fazer aquele trabalho, haveria alguns tropeços ali agora. Mas o Deus de que sempre guarda a sua promessa, quando ele aproximou para Josué, disse: Josué, como eu fui com Moisés em todos os assuntos, o profeta diz, em todos os fracassos, em todos os erros, em todos os problemas, Deus estava a garantir a Josué: como eu fui com Moisés em tudo isso aqui, e eu não te deixei, da mesma maneira eu serei contigo. Josué podia descansar. E agora posso me colocar de pé. Ele disse: não temas, porque não te deixarei, independentemente das circunstâncias, nem te abandonarei. Farei contigo da mesma maneira como eu fui com Moisés. Que consolo, como o profeta diz, para este novo comandante, vendo que Deus permaneceu com ele em seus erros, e ele manteve sua comissão. Não importa o que Moisés fez, foi o ofício de Moisés que Deus respeitava. Não era no Moisés como pessoa, mas era no ofício que Moisés tinha em Deus. Deus, quando olha você, não é você como fulano, como pessoa, é o ofício que você tem em Deus. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Esta é a sua posição na palavra. E Deus não te olha você como você. Ele olha você como filho dele. Ele respeita este ofício. E você também como filho de Deus deve respeitar também esse seu ofício. Filho de Deus não vive de qualquer maneira. Não fala de qualquer maneira. Não age de qualquer maneira. Não veste de qualquer maneira. Ele age como filho de Deus. Veste como filho de Deus. Anda como filho de Deus. Você deve respeitar este ofício que Deus, esta posição que você tem em Deus. E Deus também respeita este ofício. Ele nunca te deixará.
Como até aquele cantor que disse. Até a Bíblia diz. Kati Biblia mbalewa. Como uma mãe Ningati mai mu. pode esquecer o seu filho. Angaebwe Mas mwanaje. Deus nunca pode esquecer seu filho. Ivo sangaebwe mwanaje. Deus nunca pode abandonar o seu Ivo filho. sangalekele mwanaje. Deus nunca pode negar o seu filho. Sangalambe Como vai mwanaje. negar aquele que é filho dele? Iyo mweni mwanaje. Só Deus não olhava em Moisés como pessoa. Mulungu akaika Mose. O profeta diz que ele respeitava o ofício Iye akalemekeza basa. que havia lhe dado. Mulungu akalampasa. Amém. Amen. Continuando, desculpa, estou a terminar. Estou para terminar. Kumaliza. Diz aqui o profeta. Kulapa mprofeta. Tem muita coisa, mas vamos a isso. 51. Okay. Diz aqui. Kulewa. Ok, deixa descer um pouco para baixo. Ele conta a jornada dos filhos de Israel e tudo mais. Ele diz: a promessa é para vós e vossos filhos. Como Israel buscou esta terra prometida, sabendo que estava em alguma parte, porque alguém tinha estado lá antes. Assim é a igreja. Nós sabemos que há uma terra em alguma parte. Há um poder em alguma parte, porque outros têm estado lá do outro lado. Sabemos que esta terra, além do rio, para onde nós estamos nos dirigindo nesta manhã, tentando entrar nesta terra prometida. Josué sabia que essa terra estava ali. Ele foi o primeiro que descobriu e então ele podia voltar com o testemunho. Ele diz: e ministros chamados de Deus não devem ser orgulhosos com teologia, mas visitem a terra para onde vamos, trazendo de volta a prova do divino amor e poder de Jesus Cristo, para fazerem a congregação deles saberem que é uma terra além do rio. Só tudo aquilo que Deus tem feito aqui no nosso meio, aquelas vindicações, aquelas curas, milagres e tudo mais, é Deus mostrando que estamos nos dirigindo para uma terra que está além do rio. E são as evidências que são trazidas para testemunhar que há uma terra realmente. Agora ele diz: ontem à noite, pregando, subindo o Jordão. Agora quando chegamos a este rio, isto nos divide, isto nos separa. Uma vez do outro lado, algo tem acontecido para você. Agora Josué, em tudo isto, sabendo que a ordem era grande, mas tendo certeza ele podia ser destemido. Ele podia ser, não lhe chamaria de descuidado. Enquanto ele estava se dirigindo na direção correta, talvez ele fosse contra uma colina que o arremessaria para trás. Mas ele estava se dirigindo na direção correta. É assim que é a igreja de Deus vivo. É assim a igreja do Deus vivo pode ser despreocupada e destemida. Em fé, se estivermos nos dirigindo na direção correta, porque ele disse: como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Porque ele nunca desamparou Moisés. Ele nunca deixou a Moisés. Ele não deixará Josué. E ele não deixará a nós. Porque ele está conosco. Estamos nos dirigindo para uma direção correta. Aquilo não era programa de Moisés. Não era programa de Josué. Era programa de Deus. Foi Deus que foi atrás de Moisés para lhe trazer naquele programa. Só Deus tinha que suportar Moisés. Tinha que sustentar Moisés. E quando Josué, não foi ele que disse: eu quero entrar no lugar de Moisés. Deus chamou Josué e disse: meu servo Moisés é morto, mas eu escolhi a você para levar esse povo
para continuar na direção deste. E ele disse: assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Não era decisão de Josué, era a decisão de Deus. Não é a sua decisão, é a decisão de Deus. Deus é que chamou a você para aqui. O profeta diz que não é o homem procurando a Deus. Deus é que vai atrás do homem. Deus é que foi atrás de cada um de nós, trazendo-nos para esta palavra. Você fugia dessa mensagem. E eu fugia dessa mensagem. Mas ele foi continuando indo atrás para te trazer de volta para vires aqui. Assim como ele foi atrás de Moisés. Assim como ele escolheu a Moisés e não desamparou a Moisés. Assim como ele escolheu a Josué e não desamparou a Josué, ele escolheu também a você. Como ele foi com Moisés, como ele foi com Josué, assim será contigo. Amém. Só não tenha medo. Tenha um advogado. Terminando, vou ler um parágrafo 34 desta mensagem. 63 dessa mensagem, o que é o Espírito Santo? Diz aqui o profeta. Estamos a terminar a última citação. Desculpe por levar muito tempo. Diz aqui o profeta: quando eu entro em alguma coisa, eu entro como uma criança. Eu entro como uma criança. Vocês andam como um garotinho. Nós estamos andando em um mundo escuro e cheio de inimigos, cheio de pecado, cheio de armadilhas, cheio de tudo. E você diz: oh, estou com medo. Estou com medo de tomar a vida cristã. Eu tenho medo de fazer isto. Tenho medo de fazer aquilo. O profeta diz: não tenha medo. Tenha um advogado. Não é ter medo de ser cristão. Senão eu posso pegar e cair nisto ou tocar nisto. Não é para você ter medo. Tenha advogado para te ajudar na medida que você vai caminhar. Porque este advogado vai te sustentar para você não cair. E vai te levantar quando você tropeça numa determinada armadilha. Ele diz sim, porque ele está do nosso lado. Ele está dentro de nós. Ele intercede por nós. O Espírito Santo constantemente intercedendo por nós o tempo todo. Como seja como um jovem sábio. Não como aquele que foi com uma borracha. Com um lápis que não tinha borracha. Mas você vai com uma borracha. Tenha um advogado para te ajudar nos seus casos. Porque a sua história da sua vida é tão longa, uma jornada tão perigosa e traiçoeira, que ao escrever você vai precisar desta borracha, deste advogado. Só não tenhas medo. Tenha este advogado para te ajudar ao longo desta jornada escorregadia. Podemos nos colocar de pé, porque esta é uma promessa firme. Esta é uma promessa segura. Como Deus foi com Moisés, ele escolheu a Moisés. E quando Deus escolheu a Moisés, Moisés tomou a decisão de aceitar aquela liderança que Deus estava dando a ele. E Deus não podia te desamparar. Deus não podia desamparar a Josué. Deus também não pode desamparar a você. Só você deve estar tão tranquilo, tão despreocupado, tão com uma fé fundada, uma fé bem firmada na rocha. Porque o mesmo Deus que esteve com Moisés, mesmo em situações complicadas, ele quando falou com Josué, quando viu a vida de Moisés, viu aquelas decisões, aquelas fases
complicadas que Moisés passou, mas Deus nunca se retirou dele. A coluna de fogo sempre esteve com ele. E quando Moisés e Josué ouviu o mesmo Deus a prometer a ele, como fui com Moisés, assim serei contigo. O profeta diz que aquilo animou a Josué, aquilo encorajou a Josué para entrar em frente da batalha, para entrar em frente da marcha, para ter coragem de ir em frente, porque Deus nunca poderia te desamparar. Deus também não te desamparará. Deus não nos desamparará.